Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós queremos trazer uma palavra para abençoar sua vida. A mesma está no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 12, que diz assim: a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sede, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muito bem, hoje eu queria falar com vocês sobre a prosperidade de Jó, né? Nesse texto, capítulo 1, versículos de 1 a 12, nós vemos alguns relatos a respeito da pessoa de Jó e da sua prosperidade. Eu queria destacar o versículo de número 10, quando 9 e 10, quando Satanás fez a seguinte pergunta a Deus. 9 diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? 10, acaso não cercaste com sede a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então, para falarmos sobre a prosperidade de Jó, queria levantar a seguinte pergunta: você está sendo visto por alguém? O que você acha? A sua vida
a sua prosperidade, a sua vida espiritual, ela é observada por alguém? Quando a gente pergunta se alguém conhece a nossa vida, as pessoas dizem assim: olha, Deus sim, Deus observa, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. E isso é verdade, e glória a Deus por isso. Mas eu queria dizer também que o diabo também observa, também conhece e ele também vê tudo, né? Quando nós olhamos a vida de Jó, nós percebemos que existem muitas mensagens bíblicas pregadas por homens e mulheres ungidos de Deus, falando a respeito de Jó, mas nós percebemos que muitas vezes, ou quase todas as vezes em que se fala de Jó, se apresenta muito Jó como aquele que foi provado e foi paciente, e foi fiel na sua provação, Jó como aquele que foi perseverante, né, no momento de prova, que na verdade são mensagens abençoadas, né? Falar sobre a paciência de Jó, sobre a fidelidade de Jó, sobre o sofrimento de Jó, é muito importante para edificar as nossas vidas. Mas há uma falta, uma carência muito grande de que sejam trabalhados por pregadores e pregadoras outros temas a respeito da vida de Jó, né? Como, por exemplo, Jó como pai, Jó como sacerdote, né? Na época patriarcal, a organização religiosa e social funcionava de uma maneira em que cada família era como se fosse uma pequena igreja, e o patriarca, ele era o sacerdote da família. Então, há muito a que se aprender com a vida de Jó nesse aspecto. Jó como o pastor da família, Jó como sacerdote, né, o seu ministério sacerdotal, porque a Bíblia diz que Jó fazia orações pelos seus filhos, Jó oferecia sacrifícios a Deus e Jó os santificava. Então ele ministrava atos pastorais, atos sacerdotais, e a gente vê poucas mensagens que exploram esses aspectos da vida de Jó. Jó como administrador de uma grande empresa rural, né? Ele era um grande latifundiário, tinha muitos servos a seu serviço. Então Jó como patrão, né, como administrador dos seus bens, de uma empresa na área de agropecuária, e a gente vê poucas mensagens. Então fica uma dica para os nossos pregadores, né, que explorem esses temas. Com certeza tem algo muito agradável aí para a gente estudar no livro de Jó. Mas também, e principalmente, a questão de Jó como dizimista, como ofertante. Talvez você diga assim: pastor, mas nesse capítulo que você leu não fala sobre dízimo, nem a palavra oferta, né? Não fala claramente, mas fala sim. Quando nós olhamos o versículo de número 5, diz assim: decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó fazia o quê? Ele oferecia holocaustos. Holocaustos são ofertas queimadas, que a gente vê o ministério pastoral e sacerdotal deste grande servo de Deus chamado Jó, mas a gente vê aqui também a fidelidade de Jó com respeito à questão de seus dízimos e suas ofertas, porque os holocaustos que ele oferecia, eram as ofertas
de sacrifícios que Jó apresentava diante do altar para a manutenção da obra do Senhor, né? A oferta que era queimada, ela tinha sempre aquela visão de oferecer o sacrifício em benefício do perdão dos pecados, de manter a comunhão com Deus, né? Tanto é que a Bíblia diz que Jó, ele fazia isso para santificar os seus filhos, ele orava porque ele temia que os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então Jó, ele era um crente que ofertava ao Senhor. Quando nós vemos aquela pergunta de Satanás, né, com respeito à prosperidade de Jó, ele chega para Deus e diz assim: é debalde, porventura é debalde, que Jó teme a Deus? No versículo 10, Satanás, ele observava e ele conhecia a prosperidade de Jó. Só que tem uma coisa, ele não tocava na vida e nem na prosperidade de Jó. Satanás sabia, né, quando ele faz a pergunta assim: olha, é em vão que Jó teme a Deus? Por acaso Deus não tem abençoado, Deus não tem multiplicado, Deus não tem engrandecido a Jó na terra? Sim, Deus tinha multiplicado, Deus tinha abençoado, Deus vinha abençoando, Deus vinha engrandecendo, e realmente não era em vão que Deus fazia isso. Claro que quando Satanás aqui ele faz essa pergunta, ele mesmo sem querer, ele apresenta o aspecto de Deus, né? Ele está mostrando o que? A graça de Deus, a bondade de Deus, que era quem abençoava, quem prosperava a vida de Jó. E ele, nesse momento, é como se ele, mesmo conhecendo que havia um motivo, né? Apesar de que os nossos atos diante de Deus, eles não servem como algo para comprar ou para obrigar Deus a fazer como se fosse uma dívida, né? Deus faz por graça mesmo, mas essa graça, Deus também estava trazendo uma resposta a essa fidelidade de Jó. Ou seja, havia um motivo para Jó prosperar, para Jó ser abençoado, para Deus engrandecer, porque Jó era fiel.